receber o nosso pároco, que irá, nesse momento, conduzir Muito bem, bom dia. Que bom novamente nos reencontrar nesse espaço tão agradável, nesse momento tão bom, nesse dia do Senhor Jesus, nessa oportunidade que estamos tendo como família, irmãos da mesma fé, filhos e filhas de Deus, membros de uma comunidade, que é povo de Deus, né? Nós fazemos parte de um povo de Deus, e esse povo de Deus que eu falara pela manhã, povo agora de uma nova aliança. A primeira aliança foi quebrada, houve a infidelidade, e essa infidelidade chegou a um ponto tão grande que chegou à idolatria, né? Por isso que o profeta Oséias vai sempre dizer: olha, vocês feriram a Deus no maior pecado, que foi da idolatria, porque vocês abandonaram ao Deus Todo-Poderoso, etc, etc, e vocês foram adorar um bezerro de ouro, aquela criação. Portanto, acolho a todos como paroquianos de São João Bosco, né? Vocês, jovens, adolescentes, adultos, todo o povo de Deus, na caminhada da fé, esse grupo que nos anima, que tão bem faz a muitos, né? E esse bem no sentido de trazer, de atrair, de resgatar, de unir e de congregar cada dia mais, né, pessoas, famílias, que quando a gente resgata um jovem, quando resgata uma pessoa da família, a gente resgata inclusive muitos outros membros, né, das nossas famílias. Portanto, sejamos sempre numa atitude missionária de fé, de compromisso, ser um sinal atuante, transformador de Deus no meio desse povo, tá bom? Eu não devo falar muito, não é? Porque vocês já estão com fome, como eu. Lancharam, né? Como vocês lancharam, eu não, então eu vou falar pouco, tá? Brincando, mas a gente vai conversar só um pouco, a gente não vai se cansar também. A temática é muito boa, não é? Inclusive também vocês podem participar, não é aquela palestra que aqui está alguém palestrando, é uma conversa, é uma partilha sobre uma experiência a respeito da temática. O povo, vírgula, o celebrante e a participação ativa na Santa Missa. O povo, o celebrante, a participação ativa na Santa Missa. Então o povo de Deus, quem é esse povo de Deus? Bem rapidinho, como é, padre, hoje que se constitui esse rito, o ritual litúrgico, celebrativo, cristão, católico, né? De onde vem essa dinâmica de celebrar a Santa Missa no dia do domingo? Porque a gente vai bem rapidinho, abrir aqui uma porta, uma janela aqui, dá uma olhada aqui pela janela lá no Antigo Testamento. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento, aí nós precisávamos conhecer algumas passagens, não passagem literal da Bíblia, mas alguns eventos, alguns momentos do povo de Deus. Vocês lembram-se sempre que o povo, Deus chamou Abraão, uma família, o pai da fé, Abraão, chamou para ir para um lugar que ele daria. É chamada a promessa a Abraão. Deus prometeu a Abraão, foi? Eu te dou o quê? Um povo, uma descendência e uma terra. Diz: Abraão, sai da tua terra, sai com tua família, que eu vou te dar isso. E Abraão foi, e esse povo de Deus foi se constituindo, e o chamado de Abraão foi para quê? Para ele ser um sinal para as outras nações. Então o nosso chamado não é para a gente.
claro que primeiramente a gente é beneficiado, a gente caminha na graça. Mas todo chamado, convocação de Deus é em função de, é para ser luz, é para refletir algo. Então nunca é só para si mesmo. O chamado, a vocação, o serviço não é em benefício próprio, não é? É para outro, é para o servir, é para o agir, é para transformar uma realidade. Então Abraão chamado, convocado para ser luz. Olha, Abraão, tu vais ser a luz para as outras nações, que quando outro povo vir vocês agindo, rezando, louvando, eles possam dizer: quem é esse povo? Por que é que Deus ama tanto esse povo? Por que é que esse povo, mesmo no sofrimento, é tão feliz? Ainda louva a Deus em meio à dor, em meio ao sacrifício. Então Abraão conduziu o seu povo, esse povo foi crescendo, foi vendo todos os sinais, aí chegou um momento que esse povo, de tanto pecado, de tanto se afastar de Deus, foi para o Egito, não foi? E teve uma experiência de escravidão no Egito. A gente, talvez, pela leitura bíblica, por alguma história que a gente já ouviu, por algum filme que a gente já ouviu da história bíblica, a gente dá para compreender que esse povo estava no Egito escravizado. Depois Deus tirou esse povo, a gente ouviu há 2 semanas numa leitura. Deus tirou com um braço forte esse povo e conduziu pelo deserto até onde? A terra prometida. Deus não tinha prometido, não foi? Então ele vai cumprir a promessa dele. Deus não prometeu? Prometeu a Abraão que é um povo, uma descendência e uma terra. Então a terra é a terra prometida. Aí essa experiência do deserto é a mais bela experiência de Deus, porque o povo já tinha errado muito, sido muito infiel, pecado. Então Deus conduz esse povo pelo deserto. A leitura bíblica dos estudiosos bíblicos é para que uma oportunidade que Deus está dando ao povo para uma correção. Por isso o deserto é sempre uma oportunidade para a gente refletir, a gente sentir a nossa fraqueza. O tempo da quaresma é para isso: conversão, mudança, interiorizar, buscar a Deus. Então esse povo vai caminhando pelo deserto, e aí a gente sabe da história da caminhada, como o povo murmura, como Moisés vai conduzindo, como não tem água, como não tem pão, não tem nada, o povo vai reclamando, o povo vai dizer: então Deus tirou a gente lá do Egito e vai deixar a gente morrendo de fome aqui no deserto? Não era melhor a gente ter ficado lá comendo as carnes secas lá do Egito? O povo com o coração endurecido. Aí que foi que Deus providenciou para cada manhã? Vinha o quê? Um pãozinho, né? Vinha toda manhã. Então vinha o pão descido do céu, né? Então como que o pão vinha descido do céu? Isso aí a gente já vai fazendo a ligação direta com aquilo que vai ser a Santa Eucaristia, que é o mistério do pão partilhado, certo? Grava só essa imagem, porque depois a gente vai dizer: então o vínculo, a raiz nasceu lá mesmo. Pronto, aí para a gente pegar um gancho com hoje o que foi que aconteceu no Evangelho? Na primeira leitura, por exemplo, né? O povo de Deus vai fazer uma aliança definitiva com quem? Uma aguinha para mim que eu agradeço. Vai fazer uma aliança definitiva com quem? Deus vai fazer uma aliança definitiva com o seu povo. Por isso que essa aliança definitiva vai ser como? Lá no Monte Sinai. Olhando para cá, prestando atenção, lá no Monte Sinai. O que é que Deus se compromete? Eu disse domingo hoje na missa: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Não foi? Então o resumo do compromisso da aliança foi esse: eu serei sempre para vocês Deus, e vocês serão sempre para mim o meu povo. Aí foi inscrito nas tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre tudo, tu és o meu Deus. Resumidamente é isso. Pronto. Então, quando esse povo chegou na terra prometida, o que foi que aconteceu? Muita coisa aconteceu. Primeiramente, agradeceram a Deus. Moisés não entrou com o povo. Quem foi que entrou com o povo na terra prometida? Josué. Josué não entrou, não foi? Agora, por que foi que Moisés não entrou? Porque ele morreu, né? Então, e por que foi que ele morreu? Né? Imagine se Moisés tivesse entrado com o povo na terra prometida. O que é que tinha acontecido? Quem é que seria o Deus mesmo? Era o Deus que ninguém via ou era Moisés? Para o povo, né? Talvez o povo ia cair em mais uma idolatria.
Dizia, quem libertou a gente foi Moisés, né? Então quem liberta mesmo sempre é Deus, né? Deus que conduz os seus filhos, os seus chamados, os seus missionários, os seus servos. Então a força, o poder é dele, a glória é dele. Quando chegou na terra prometida, esse povo foi organizado, que era um grande povo de Deus. Em quantas comunidades? Leitura bíblica, rapidinho. 12 comunidades, não são as 12 tribos de Israel? Não são? Então, essas 12 tribos é constituída quando chega na terra prometida. Aquela terra boa que mana leite e mel, não é que estava correndo leite, não estava correndo mel. Está dizendo que é uma terra frutífera, terra agradável, a terra da promessa, a terra boa. Foi distribuída essa promessa, essa terra por 12 comunidades. Aí não precisa também, não vamos exigir muito para a gente dizer o nome das 12 tribos, né? Aí deu um pedaço de terra a cada uma. Aí uma das tribos não recebeu terra. Quem é essa tribo que foi que recebeu? Os levitas. A tribo de Levi não recebeu terra. Recebeu o quê? Ficou responsável pelo quê? Pelo cuidado da Arca da Aliança, do santuário. Então o povo recebeu, as 11 comunidades receberam cada um pedaço de terra, mas uma comunidade não recebeu terra, recebeu a Arca da Aliança, as tábuas da lei, porque não existia o grande santuário que o povo levou aos ombros, não era? Aquela Arca da Aliança. Chegou lá, construiu uma comunidade para celebrar. E aí a tribo de Levi, por isso a raiz sacerdotal dos levitas, ficou com o cuidado do santuário. E quem é que vai sustentar, quem é que vai manter essa comunidade que não recebeu terra, que não produz? As outras 11 comunidades. Daí sempre dizer no Antigo Testamento, olha, a tua parte, a tua colaboração, o teu dízimo é para quem? É para essa comunidade aqui, é para esse povo que não trabalha na terra. Vocês receberam terra, mas não é tudo de vocês. Uma parte é para quem não recebeu, porque eles vão estar no cuidado da parte mais importante. Compreenderam aí essa parte? Quando eles chegaram na terra prometida, aí começaram a celebração daquilo que há poucos dias nós vamos celebrar ainda, que é a Páscoa. Então o mistério pascal começa a celebrar na terra prometida. E eles vão celebrar o quê? O que é Páscoa? Passagem. Passagem de quê? Da escravidão do Egito para a terra prometida. Não é um grande deserto? Não é uma grande passagem? Por isso a palavra Páscoa. Aí quando chegaram na terra prometida, aí fizeram uma grandiosa festa. Com muito vinho, com muito pão, com muito peixe, com muita coisa, os frutos da terra, etc. Vamos nos alegrar porque o Senhor nos libertou. Tudo bem? Então o judeu a cada ano, ainda hoje o judeu a cada ano, eles celebram a Páscoa judaica, certo? Todo ano eles celebram e relembram a passagem pelo deserto. Aí agora vem Jesus Cristo, que ele vem fazer uma nova aliança. Não mais aquela inscrita nas pedras, mas agora no coração das pessoas. E aí vai começar um outro rito, uma outra ritualidade, porque não mais vai ser oferecido na festa um carneiro, um bode, um animal. Não vai ser mais sacrificado em Jesus um animal. Vai ser sacrificado o que agora? Quem é a vítima do sacrifício da nova aliança? Jesus. Quem é o autor que vai oferecer o sacrifício da nova aliança? Jesus. Quem é o altar onde vai ser oferecido o sacrifício da nova aliança? Jesus. Na missa não é tudo isso? Jesus, ele é a presença real no altar, o lugar do sacrifício. Ele não está na pessoa do padre, né? Nós estamos presidindo a celebração na pessoa de Jesus Cristo, né? E é ele quem se doa como vítima nessa oferenda. Tá certo? Viram agora a diferença? A Páscoa antiga para a nova Páscoa. Aí nós não celebramos mais a Páscoa, a passagem no dia de sábado, porque os judeus celebram no sábado, o dia santo do judaísmo. Nós celebramos em outro dia agora, que é o
domingo. E o domingo faz memória de quê? A ressurreição. Jesus, ele ressuscitou a madrugada do sábado para o domingo. Entendeu agora? Por isso que a gente celebra cada domingo o mistério pascal. A celebração da ceia do Senhor. Ou seja, a missa tem vários nomes nesses mais de 2000 anos. A celebração do caminho, a celebração da Santa Ceia, a celebração do mistério pascal, a celebração do sacrifício. A gente não chama ainda hoje o sacrifício da missa.